A paz do Senhor, meu amado irmão, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical, aula de número 12, a nuvem de glória. Como você já sabe, nós estamos estudando todo esse trimestre o tabernáculo e agora a gente vai estudar sobre a presença de Deus no tabernáculo. E o dia 23 de junho de 2019, o texto áureo está no Salmo de número 57, versículo 5, que diz: "Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra." E a nossa verdade prática diz: adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo, que é o Salmo de número 57, versículo 5. Se você observar, o assunto geral é: Davi louva a Deus por achar socorro contra os seus inimigos. Então o Salmo 57, ele começa a falar então sobre os seus inimigos, aí ele dá uma paradinha no versículo 5, louva a Deus, e depois no versículo 11. Então, devido a isso, muitos teólogos, especialistas em salmos, que os salmos são poesias, os salmos são hinos, são cânticos de adoração. Então, muitos teólogos acreditam que se trata de duas composições, o Salmo 57. Ou seja, o versículo 1 a 6 seria um salmo e o versículo 7 a 11 seria um outro salmo. Eles foram juntados e tornaram um salmo só. Porque de fato os assuntos são diferentes. Se você olhar com atenção o Salmo de número 57, você vai poder perceber isso. Eu quero ler com calma para que você venha observar esta questão. Então, ele diz assim, o versículo 1 ao 5, olha só: "Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada." Agora vem o nosso texto áureo. "Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra." Agora veja a segunda parte que os teólogos comentaristas do Salmo sugestionam que se trata de um segundo salmo. "Armaram uma rede aos meus passos e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha, desperta alaúde e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens." Aí vem o texto áureo de novo, só que agora é o versículo 11. "Se exaltado a Deus sobre os céus, e seja a sua glória sobre toda a terra." Então, devido a ser aparentemente assuntos diferentes, os teólogos entendem que esse Salmo 57, na verdade, tem duas poesias, dois cânticos no mesmo salmo, que seria do versículo 1 ao 5 e do versículo 6 até ao 11.
Isso é o que os teólogos dizem. Eles acham que na composição original, então, se tratava de 2 salmos que posteriormente foram unidos ou reunidos em um salmo só. Mas o versículo 5 e o versículo 11, né, são sinônimos, são iguais, eles servem como refrão, tanto da primeira parte como da última parte. Né? Os eruditos, então, falam que essas duas porções se uniram para formar um único salmo. E, portanto, o nosso textuário seria o refrão repetido no versículo 11. Então, o versículo 5 é o textuário e o versículo 11 porque diz exatamente a mesma coisa. O refrão pertence, então, a uma nota de agradecimento e triunfo por causa da oração desesperada que é respondida. Então, ele fecha falando sobre o poder de Deus, né? Sobre a grandeza de Deus. Eu acho interessante uma citação aqui de Adam Clarke, que ele diz que a glória da tua misericórdia seja vista nos céus, acima, e na terra, abaixo. Vários dos pais da igreja aplicaram este versículo à paixão de nosso Senhor e à ressurreição triunfal que se seguiu. Interessante que muitos pais da igreja então citaram esse nosso textuário dizendo que ele se referia ao Senhor Jesus, que é exaltado sobre os céus e sobre toda a terra. Então é um textuário muito bonito e vale a pena ler todo o salmo e explicar esse contexto do nosso textuário, que é uma adoração, uma exaltação a Elohim, ao Deus Criador dos céus e da terra. Bem, a leitura bíblica em classe está em Êxodo, capítulo 40, versículos 34 a 38 e Números 9, 15 e 16. Os objetivos são 2. Primeiro, apresentar a coluna de nuvem. E segundo, explicar a Shekinah, que esteve presente nas peregrinações de Israel. Muito bem. Então, interagindo com o professor é a segunda colocação. Assim, ele fala que tem um terceiro, sim. O terceiro objetivo é destacar algumas lições para hoje, para o dia de hoje. Então, são 3 itens, na verdade, né? Eu tinha colocado 2, na verdade, são 3 itens. Muito bem. Há uma interação aqui com o professor, ou seja, depois da gente ter já estudado toda o tabernáculo, né, começando mesmo pelo pátio, primeiro, obviamente, a cerca do tabernáculo, depois nós estudamos o pátio, entrando, né, nós estudamos sobre os artesãos, né, primeiro uma visão panorâmica do tabernáculo, depois os artesãos que construíram aquela maravilha. Depois nós vimos as cercas, né, as cortinas que cercavam o pátio e o santuário. Aí os elementos do pátio, né, as coisas que tinham no pátio, tinha uma única porta e logo de entrada tinha o altar de sacrifícios e depois a pia de bronze ou de cobre que ficava ali e seguidamente a gente tinha então as cortinas onde adentravam o local santo. No local santo, a menorá, ou seja, o candelabro, a mesa com os pães de proposição ou propiciação e o altar de incenso. E a cortina, o véu do templo que separava, o véu do tabernáculo que separava o local santo dos santos. E finalmente o santo dos santos, onde estava a arca da aliança ou a arca do concerto, dentro da arca as tábuas da lei, o vaso com o maná e a vara da tribo de Levi, de Arão, que floresceu. Então, depois de estudarmos tudo essas questões, chegamos então a uma questão interessante, porque nós vamos ver agora a nuvem, né? A nuvem de glória, ou seja, a gente vai analisar a glória de Deus que desceu sobre o tabernáculo. Então,
que é um símbolo do Espírito Santo, né? Que está na vida do nosso templo, da igreja. Ponto central, devemos louvar e adorar a Deus, pois a sua glória enche céus e terra, ou terra e céus. Êxodo 40 e Números 9 registram o cuidado de Deus para com o seu povo de Israel, na caminhada do deserto rumo à terra prometida. Interessante que o termo adjutora que a gente usa para a mulher, né? Quando Deus criou a mulher, ele fez uma adjutora, uma ajudadora. É o mesmo termo que se usa em relação a Deus quando ele está para Israel como adjutor. Quer dizer, o mesmo papel que a mulher está para o homem é o papel de Deus para com Israel. Olha que interessante, porque tem muita irmã às vezes fala, mas eu não sou adjutora. Não, irmã, a mesma adjutora é o mesmo papel de Deus para Israel. Deus é o ajudador, é o socorro bem presente na angústia, não é? De Israel. Então é uma relação muito interessante. E a imagem da presença de Deus era essa nuvem, né? Então, primeiro tópico, a coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. Êxodo 40, 34. Quando a nuvem cobriu a tenda da congregação, né? A nuvem aparecia durante o dia sobre o tabernáculo. Era o que ficou convencionado teologicamente, a gente chama de Shekinah. Claro, depois nós vamos ver essa palavrinha hebraica. Shekinah, então, seria a presença, essa nuvem de Deus no santuário. Esse termo Shekinah não se encontra no texto original do Antigo Testamento. Shekinah é uma palavra adotada pela tradição judaica. Por isso que muita gente não aceita a expressão Shekinah. Eu já vi pessoas dizendo, não, a palavra Shekinah não está na Bíblia, então não serve. E, na verdade, nós precisamos entender que existem muitas palavras que não estão na Bíblia, mas são convencionadas. São palavras que foram convencionadas. Elas não estão na Bíblia, mas elas foram convencionadas. Quer ver? A palavra teocracia. A palavra teocracia não está na Bíblia. Mas todo mundo sabe que no período de Juízes, Deus era o rei de Israel. Então, era uma teocracia. O que é teocracia? Theos é Deus e kratia é governo, o governo de Deus. Então, não é porque a palavra não está, é que não existe. Precisa tomar cuidado com isso. Quer ver? Nós sabemos que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Você encontra na Bíblia a palavra onipresente e onipotente, mas você não encontra a palavra onisciente. Você não encontra a palavra onisciente na Bíblia. E, no entanto, nós sabemos que Deus é onisciente, Ele não sabe todas as coisas. Então, às vezes você não encontra a palavra, mas está ali a doutrina, né? É o caso da palavra trindade. A palavra trindade não está a palavra na Bíblia, mas está a doutrina. 3 são que testificam no céu, né? E muitas passagens você vê nos dons espirituais, na própria bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, Filho, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Então você encontra o batismo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você encontra a doutrina, você não encontra a palavra, porque a palavra é de cunho teológico. A própria palavra Bíblia não tem na Bíblia. A palavra Bíblia. Então precisa tomar cuidado, sabe? Às vezes, uma vez, eu lembro que eu estava evangelizando a chamada Missões Urbanas, e uma testemunha de Jeová falou para mim, seu pastor fica ensinando que esse negócio de trindade, a palavra trindade não tem na Bíblia, falou para mim. Eu falei, então, mas pelo fato da palavra trindade não estar na Bíblia, por isso que não existe a trindade? Eu falei, exatamente, se a palavra não está, então não existe. Eu falei, Então me diz uma coisa, onde que está escrito na Bíblia, Salão do Reino das Testemunhas de Jeová? Aí levou um susto, né? Não existe na Bíblia Salão do Reino. Você já viu na Bíblia esse salão? Então não existe. Então você está indo num local que não existe. Aí ele ficou sem graça, ele até deu uma risadinha sem graça. Eu falei, é mesmo, né? Quer dizer, não é porque a palavra não está na Bíblia, é que não exista. Eu vou dar um exemplo muito curioso. O cometa Halley. O cometa Halley é um cometa que já tinha milhares de anos. Mas ele só recebeu esse nome quando o homem viu o cometa. Aí deu o nome de Halley, mas já existia. Tá vendo? Então tem coisas que já existem. A gente só dá um nome teológico.
que foi o caso da Bíblia, que foi o caso da palavra Trindade, que é o caso da palavra teocracia, que é o caso da palavra onisciente, que é o caso da palavra Shekinah. Então a palavra não está na Bíblia, mas o conceito, a ideia é presença ou glória de Deus. Agora a pessoa fica falando, não vou falar Shekinah porque Shekinah não tem nada. Irmão, para com essa simplicidade, irmão. Que isso? Até beira uma... Dá até dar risada quando eu ouço uma coisa dessa, né? Então, embora o termo não se encontre no texto original do Antigo Testamento, porque ele é da tradição judaica, os sábios judeus evitavam a palavra kabot, né? Kabot, que é glória, por causa da sacralidade. Né? Isso aparece em 1 Samuel 4:21. Assim, Shekinah, segundo o sentido aramaico, descreve a manifestação visível da glória de Deus. Tá? Agora, é claro que tem gente que chega ao extremo, né? Eu já vi pastor falando, porque o Espírito Santo é o Shekinah de Deus. Não tem nada a ver, não. O Espírito Santo é uma pessoa, irmão. Shekinah é a presença, só é a nuvem, tá? Então não confunda as coisas também para o outro extremo, né? Então Shekinah é a presença, é a glória de Deus, mas não é Deus, né? É a glória dele. Ele manifesta a glória dele, né? A manifestação da sua glória. Tá? Então não pode confundir com pessoas. Tá? A glória da sua presença é o 2. A ideia que o povo de Israel tinha de Deus era a de que ele morava no santuário. Eles construíram um santuário para quê? Para a presença de Deus, para Deus estar, para Deus visitar, para Deus estar com eles. Assim a nuvem sobre o tabernáculo revelava que o Altíssimo encontrava de modo especial no santuário, que é um local santo. Outrora, a mesma nuvem acompanhava Israel, né? Em Sucote, por exemplo, Êxodo 13, 20 a 22. Agora, ela estava sobre o tabernáculo. Essa nuvem é o sinal grandioso, então, da presença de Deus. O Deus de Israel era o centro do culto e da adoração do seu povo. E deve ser mesmo o nosso centro de adoração. 3. Glória, no hebraico e no aramaico. A palavra glória é uma das mais ricas e diversas no contexto linguístico do Antigo Testamento. A palavra glória. São encontrados pelo menos 8 termos. Então eu não posso, irmão, dogmatizar uma coisa que serve para várias coisas, né? Quando se refere a Deus, e é por isso que eu preciso do conceito, glória designa esplendor, majestade. A grande lição a ser aprendida aqui é que a aprovação divina do que foi feito, porque ele enviou a sua glória, ele aprovou aquilo, tá? Muito bem. Então, síntese aqui do tópico 1, a nuvem da glória cobria toda a tenda da congregação, pois era o símbolo da presença. Então, símbolo da presença. Não é que era o símbolo, tá? Há um subsídio didático, pedagógico, que você pode ler com cuidado, e ele vai falar, inclusive, da palavra Shekinah. 2. A Shekinah que esteve presente nas peregrinações do deserto. A glória permanente de Deus. Então havia uma promessa de Deus que ele fez a Abraão de estar presente, né? E a presença dele tinha a ver com uma promessa de conquistar a Terra Santa. E para cumprir esse objetivo, Deus tirou com glória, com poder, com grandeza o povo de Israel da terra do Egito. Ele cumpriu a promessa e guiou Israel, mostrando a sua glória na abertura do Mar Vermelho, por exemplo. Então a nuvem conduzia Israel nas suas peregrinações. Olha que interessante, 1 Coríntios 10, 21 e 2. Capítulo 10, versículos 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então são alegorias que ele está falando, né? Foi batizado em Moisés. Não, Moisés não é uma pessoa? É. E aqui está falando. Então às vezes você fala, Jesus batiza no Espírito Santo. Mas como batizar no Espírito Santo? Também não foram batizados em Moisés? São linguagens figurativas, né, que a Bíblia tem. Aqui diz que o povo foi batizado em Moisés. Está vendo como a gente precisa tomar cuidado para não literalizar o que é alegórico, o que é simbólico, né?
2. A nuvem de Deus nos montes e desertos. Moisés subiu no Monte Sinai e entrou no meio de uma nuvem, e ali ficou 40 dias e 40 noites. Deus falava a ele da nuvem, de onde o legislador de Israel recebeu as tábuas dos 10 mandamentos e a revelação quanto à construção do tabernáculo. Isso é importante, irmãos. Por quê? Você sabe, e eu já falei em outras lições, que Moisés era um homem que conhecia toda a ciência do Egito. Então ele sabia construir aqueles templos que você vê hoje, lá no Vale dos Reis, o templo da rainha Hatshepsut, mais para o sul do Egito, o Vale dos Reis, o templo de Carquemes, templos assim extraordinários. Então Moisés tinha saber, ciência para construir um templo de pedra, com aquelas colunas com flores de lótus. Ele tinha esse saber, mas ele não vai usar isso. Por quê? Porque Deus revelou para ele como devia ser o tabernáculo. Então, a planta do tabernáculo não foi uma invenção da cabeça de Moisés. A planta foi uma revelação. Deus mostrou para ele o tabernáculo celestial e ele reproduziu na terra o tabernáculo terreno. Então, Deus falava com ele da nuvem e revelou para ele a construção do tabernáculo. Ele fala, faze para mim, Deus, as medidas. Enquanto o povo marchava para avançar pelo deserto, a nuvem se movia. E em cada jornada, em cada peregrinação, a nuvem estava ali sobre eles. Quer dizer, o símbolo da presença de Deus. Então isso é muito lindo. Hoje nós temos também o poder de Deus, simbolizado pelo fogo, que simboliza a pessoa do Espírito Santo. Ele desce como fogo, é o símbolo do Espírito Santo. Porque o fogo purifica, o fogo limpa, o fogo ilumina, o fogo aquece. Então são símbolos extraordinários. E o Espírito Santo faz isso na nossa vida, faz isso na igreja. Ele ilumina, ele aquece, ele purifica. Tá? Olha que quanta coisa o Espírito. Por isso que ele é o símbolo do fogo. O fogo simboliza o Espírito de Deus. 3. A nuvem se manifestou sobre o propiciatório. Lembra do propiciatório? A palavra de Deus revela que o propiciatório que ficava sobre a arca da aliança era o maior símbolo da sua presença, onde tinha os 2 querubins, um olhando para o outro. Ali Deus se manifestava por meio da nuvem de sua glória. À luz da palavra, não podemos nos conformar com a frieza espiritual e a indiferença. Então nós não podemos aceitar a indiferença. Eu e você temos que ter um compromisso em pedir, Senhor, muda a minha vida, lava o meu espírito com o teu sangue, lava a minha alma no teu sangue, lava a minha carne no teu sangue, lava minhas vestiduras no teu sangue. A Bíblia diz que entrarão aqueles que lavaram as vestes, bem-aventurados que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque entrarão na cidade pelas portas. Então é importante você pedir a presença de Deus na sua vida. E não ser um crente medíocre, morno. Então, resumo do tópico 2. A Shekinah era uma glória permanente, revelada sobre o propiciatório da Arca da Aliança, ao subsídio teológico e a última parte, algumas lições para hoje. Então, a nuvem sobre o tabernáculo não era coisa comum. Não era. Deus usa coisas visíveis para ensinar verdades espirituais. Aquela nuvem era algo especial. Não era simplesmente uma nuvem. Assim como tem nuvem no céu, tinha essa nuvem também. Não. Era uma nuvem que representava algo muito especial. Ela tinha a característica de uma nuvem comum, mas não era algo comum. Não era uma nuvem comum. Então ele usou a imagem de elementos físicos para manifestar sua glória. O Salmo, se não me engano, deixa eu confirmar aqui, mas é o 19, ele diz, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha que coisa extraordinária. Então ele usa da natureza para manifestar a sua glória. Não perca a sensibilidade espiritual, irmão. Que tem muita gente que não é sensível à voz celestial.
Nós temos um problema no nossa construção da América Latina, nós homens. Eu dou muito seminário sobre família. Eu ministro nos cultos de família, às vezes aos domingos, os irmãos me convidam, eu vou com muita alegria quando os irmãos me convidam nas congregações em Campinas ou fora mesmo de Campinas. E eu sempre falo sobre o problema da sensibilidade. Então, quando Jesus diz em Mateus 5, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ali, choro tem a ver com sensibilidade. Bem-aventuradas as pessoas sensíveis, que tenham sensibilidade. E a cultura latino-americana faz com que o homem não seja sensível, que o menininho é criado para não ter sensibilidade, diferente da menina, né? Então a menina, tadinha, né? Se ela escorregar, a gente, princesinha, já vai beijar, aí tadinha, nem ia chorar, como é chorar? Porque a gente explora a sensibilidade feminina. O menino é o contrário. O menino, coitado, se ele estiver entrando, escorregar, caiu, bateu com a cabeça no chão, um galo enorme, não chora. Aí aqueles irmãos mais espirituais, em nome de Jesus não chora. Aí, que simplicidade. Aí ele não chora mesmo. Aí não chora. E aí fica o quê? Insensível. E aí um problema no relacionamento conjugal. Porque imagina uma pessoa que é a mulher, o sexo feminino, extremamente sensível e um homem insensível. Então, eles têm que se aproximar, a mulher tem que ficar um pouquinho menos sensível e o homem um pouquinho mais sensível, para poder ele entender as necessidades, eles se entenderem as necessidades um do outro. E aqui fala uma questão interessante, a gente não pode perder a sensibilidade espiritual. Tem muita gente que não consegue mais ver a bênção, só vê coisa feia, só vê derrota, porque ele perdeu a sensibilidade espiritual, ele não consegue ver mais os milagres. Eu vejo, quando eu vejo as crianças na escola bíblica dominical cantando, eu vejo o milagre de Deus. Quando eu vejo um jovem hoje, com tanto bombardeio ideológico e sexual que nós temos sobre esse jovem, e ele está lá na igreja cantando, dando testemunho, isso é um milagre. A gente tem que ser sensível para ver as bênçãos de Deus, irmãos, e não ficar só vendo coisas negativas. O conselho que eu dou para as pessoas que vê tudo negativo, que quer participar de uma igreja perfeita, pede para Jesus levar você embora para a glória, irmão. Porque a igreja perfeita é a igreja que já está escondida em Cristo. É a igreja triunfante dos irmãos que já morreram, irmão. Mas enquanto você estiver aqui nessa terra, você é da igreja militante. Essa igreja é imperfeita. Viu? Nós somos tudo imperfeito. Você tem sua família imperfeita, você é imperfeito, você fala coisas que não deve, eu também. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós somos imperfeitos. A grande bênção é que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, está nos aperfeiçoando. Mas nós somos tudo assim, irmão, nós somos imperfeitos, é pela misericórdia de Deus. Agora não, irmão, eu quero uma igreja perfeita. Então, irmão, pede para Deus levar você embora, para a glória, porque aí a igreja triunfante é perfeita, porque aí já está guardado, né? Mas quando nós estivermos aqui, irmão, a sua igreja não é perfeita não, viu? Vai ter muita fragilidade. E é até bom, porque senão precisaria de pastor, não precisaria de diácono, né? De professor, não precisaria de nada. Por que precisa? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então, glória a Deus que tem algum defeitinho para a gente poder ajudar no aperfeiçoamento, né? Até nisso Deus tem misericórdia da gente. A nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. O Altíssimo estava presente de forma especial no tabernáculo, através da nuvem. Veja o que o texto diz: a glória do Senhor encheu o tabernáculo, Êxodo 40, 34. Aquele que é onipresente não precisa de espaço físico, porque ele preenche todo o universo. É o Deus do universo. Então não há limites geográficos para Deus, né, irmão? Às vezes a gente usa uma linguagem humana, né? Uma linguagem antropomórfica, porque, né, que nem arrependeu Deus de ter feito o homem. Deus não se arrepende, irmão, mas ele se entristeceu de ver a sua criação sendo tão sensível às coisas malignas do que às coisas espirituais. Então a gente, quando às vezes não encontra uma palavra, a gente acaba usando uma palavra às vezes até inadequada, né? Mas há muito, nós precisamos entender o escritor é limitado, a palavra é dirigida por Deus, mas nós, como no caso os homens que escreveram, mais de 40 homens de formações, homens e mulheres de formações diferentes, eles eram imperfeitos, né?
Então, embora eles fizeram algo que é a obra-prima, que é a Bíblia Sagrada, mas muitas vezes eles colocaram algumas expressões que é um sentimento humano, não achou um sentimento para Deus, né? 3. A nuvem não é estática. Deus não é inerte. Então, assim, quando ele levantava, era para mudar, era para construir o tabernáculo em outro local, né? Ele se move sobre a terra, então Deus cuida. Não perca a glória de Deus, nem a intimidade com sua presença. Ande com Deus, obedeça-lhe. Sabe a oração que eu aprendi? Isso eu vi muito do meu pastor presidente, que é o pastor Paulo Freire Costa. Muitas vezes estava orando com ele, ele falava: Jesus, me ajuda a estar no centro da tua vontade. Eu peguei isso para mim, esse ensinamento. Eu comecei a pedir isso para Deus também. Meu Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. Que dura coisa você estar fora da vontade de Deus, irmão. Então, tudo que você vai fazer, você quer mudar de profissão, quer prestar algum concurso, pede a direção de Deus para você estar no centro. Se não for da vontade de Deus, que você não vá, irmão. Senão, com razão, você vai sofrer. Então, aprenda a fazer como Jesus falou: Pai, se é possível, passa de mim esse caso. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, irmão, peça isso para Deus. Me ajuda, Senhor, a estar no centro da tua vontade. Temos um subsídio da vida cristã, o êxtase divino, e as considerações finais. A glória de Deus transcende a qualquer coisa que o ser humano venha a produzir. Não tem jeito de você também falar nuvem, né? A nuvem, ele começou a falar Shekinah. A glória de Deus transcende a tudo isso, né, irmão? A glória do Senhor esteve com Israel no Antigo Testamento, esteve com a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos e está hoje. A glória de Deus está presente hoje. Pessoas sendo nascidas de novo, sendo curadas, sendo tocadas pelo poder de Deus. Jesus ainda salva, irmão. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Cura os enfermos e opera sinais e maravilhas, porque Jesus é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, que Deus continue abençoando sua vida, e eu quero convidar você para participar da viagem para Israel, no grupo do professor Alberto. Nós vamos viajar, conhecer as 7 igrejas da Ásia na Turquia e depois de Israel do norte ao sul. São 15 dias no mês de novembro de 2019. Faltam poucos meses agora, junho, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 5 meses só, mas dá para você ir. Se você quiser, entre em contato aqui com a nossa agência de turismo, Renova Turismo, 019 3241 2424 ou 019 98 372 1193. Venha fazer parte, liga lá. Você pode dividir em várias vezes, invista em você. Imagina que bênção você poder estar conosco nessa viagem. O meu convidado, entre em contato nesses telefones, pede informações. Se você quiser ver o roteiro da viagem, está no meu site. Acesse www.professoralberto.com.br. Está lá a viagem, pega lá os valores, liga lá na operadora para ver como que você quer pagar. Existem muitas maneiras de pagamento. Tá? Então se esforce, é importante que você invista em você também. E todo sábado, a partir das 16 horas, lá na Assembleia de Deus de Campinas, São Paulo, na rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo, nós estamos ali na nossa aula de formação continuada. E você é o meu convidado. Ah, irmão, mas eu não sou professor, mas eu tenho vontade. Pode ir. Ah, irmão, mas eu não dou aula, mas você é meu convidado. Muito bem-vindo, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.